com a força do Pai Eterno e do Divino Espírito Santo, nosso Pai Celestial. Como é seu nome? Igor. Igor, quem te cura não é eu, quem te cura é o Senhor que está na cruz. Curo de espinhela caída, curo de dor de dente, curo de sóis sereno, curo de coluna, curo de cobra, curo de carne triada, curo de bate-monte, curo da moléstia do tempo. Eu não, Deus, que eu não tenho força de curar. A lua curar e hoje Jesus Cristo acordou e sua mãe perguntou, para onde vai? Vou curar Igor do Deus de cabeça, de inveja, de olho grande, de má vontade. Que seja retirado para as mãos do massacre. Agora me dá o que quiser. Cobrar ou não cobro. As palavras de Deus não se vendem. Eu vou pegar? Tu sois curado, menino. Mostra a tua mão aqui. Que a mamãe estava sentada assim, e eu curando unha, eu digo, eu vou curar para a mamãe ver. Ele disse, tu sabe de nada, eu digo, eu curo. Aí fui e curei. E fiquei curando. Eu podia ter uns 12 anos, que é porque a pessoa precisa, o dom que o pai dá. A minha mãe já sabia, e eu cativei, e a minha vontade só era de curar. Aí eu fiquei curando. Eu estou curando e para mim eu estou como aqui, estou voando no vento. Agora a pessoa sem fé não cura nada. Sorte boa e uma surpresa. Olha, o que é que tu tem aqui? Eu não sou bestinha não. E aí? Riba aí a camisa, Igor. Vai levantar? Levanta. Olha, olha aí. O que é isso? Um cruzeiro nasceu no seu estambo. Por inimigo quando ele veio que fazer o mar, correr. Uma ponta tem São Pedro, não tem Senhor São João. Que salve eu estou, salvo eu estarei. Na minha barca de novo eu entro, na salva sacaram me tranco. Com o leite Nossa Senhora de Barrufo, castei pessoa da Santíssima Trindade, eu sou curada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Eu comecei a rezar, eu tinha 35 anos de idade. Aí sofri muito através de aperreio assim na criatura, chororô e tremura. E depois tive um sonho me dizendo que eu ia ser um rezador. Eu fiquei até imaginando, mas aí fazer o quê? Aí do outro dia por diante, aí comecei a rezar e até hoje eu rezo, conhecido como rezador de Nova Aparecida. Aí eu rezo de mal olhado. Olha, eu rezo de dor de cabeça, rezo de dor reumática, dor de encruzilhada, e daí por diante. Pode ser um raminho de qualquer mato. Só não de espinho. A erva de espinho é venenosa. E quando eu rezo em 10, 12 pessoas, aí volto a rezar eu. Uma hora dessa, ou mais tarde, uma coisinha, estou rezando eu. Precisa fé. E a pessoa reza, e se a pessoa não ter fé, aí não é curado. Olha, eu não aprendi com ninguém, recebi esse dom que Deus me deu. A pessoa rezando, na hora que se benze começa a rezar, já está sentindo qual é aquele mal. A dor de cabeça, o mal olhado, a inveja, a ambição, todas as coisas de maldade, aí não fica bom com a medicina. Às vezes tem gente aqui que vai para o hospital, vai para o posto vai para o hospital, quando pensa que não chega aqui. Dá para tu rezar? Eu digo, dá sim. Tiro 3 remédios de mate e quando acaba rezo, ensino o remedinho, vai embora. Aí, com uns 2, 3 dias, mas rapaz, eu fiquei bom. E por Deus lhe abençoe. Eu não recebo nada. Não, nada. E nem também posso, nem tenho a liberdade de trazer mantimento. Porque se eu receber o mantimento, estou trocando as palavras de Deus por mantimento. E se eu receber o dinheiro, eu estou vendendo as palavras de Deus. Aí eu não posso, é muito pecado. Eu me sinto bem, porque aí Deus foi quem me deu essa função e eu vivo rezando o povo e quando acabar, eles é quem sabe, Deus é quem sabe. E o pessoal chega e eu rezo. Vivo feliz da vida. Deus lhe dê saúde, Deus lhe proteja, que seja feliz. Nós todos, amém. É assim? Eu sou agricultor, trabalho de roça, trabalho de negócio de carpinteiro. Eu toco violão. Eu toco sanfona. Sempre com o pessoal aqui, o pessoal fica aqui, procurando, e acabou. Eu comecei a curar, sabe de quê? De sóis sereno. Aí começou que aquelas cores, o pessoal chegava aqui e ficava bom, né?
Aí daí foi me ensinando mais as curas. E eu fui aprendendo, quem ensinou foi Deus. Inclusive do que chegar, uma doença que chegar aqui doente, eu curo. Curo de cobra, curo de bicheiro, tudo. Esse menininho aqui pequenininho, com a barriga doendo, faz a coisa, fica bom. Deus quem cura, não cura não, ninguém cura ninguém, cura Deus. E quando tem gente doente, quando tem uma doença que chega aqui que dá para curar, quando não dá para curar, dá para o doutor. A doença de cura é um, doutor é outro. Aí tem coisa que pega a rama, tem coisa que pega com a minha mão, assim. Outra sai com água, uma garrafa cheia d'água, assim. Todos acham bom que já que eu faço aquele benefício, que ele falou para eles. Todos acham bom. Me sinto bem, graças a Deus. Quando eu era pequenininho e ninguém tinha carinho, eu entrava no mato bem cedo, a minha companheira o passarinho. Isso aqui é o nome que nós usa para diabetes, mas sempre a gente usa ele com o vinho de uva batido no liquidificador e fica usando, bebendo 3 vezes ao dia. Esse aqui é uma planta por nome de pitanga. Se faz o chá dela para quando a gente está com a barriga doendo, está com disenteria. É uma planta curadeira. Essa aqui é a aroeira branca, serve para todo tipo de inflamação. Isso aqui, porque a gente pensar, ela serve, ajuda a combater o câncer. E o nome dele, indígena, é cajuru. Essa aqui é a pissarra. A gente, quando está doente da barriga, com disenteria, pega umas folhas dessa aqui e mistura com a pitanga e ou o olho da goiabeira ou a rapa da goiabeira, faz o chá e pode tomar. Com fé em Deus, o remédio dessas doenças é isso aqui. Esse aqui é o pau de teiu, serve para diabetes e ele não faz ficar bom para matar a doença, mas combate e a gente controla com o chá dessa folha de pau de teiu. O pé de pinha é o olho, serve para dor de barriga e disenteria também. Toda planta ela tem uma ciência e serve para um tipo de doença. Só que nem todos nós a gente sabe. As plantas é da natureza. Então, para a gente pegar essa natureza na terra, a gente tem que pedir licença. Porque não é nosso. É de um só, Deus. Então, ele curou com as plantas. Então, hoje em dia, o medicamento da farmácia é a mesma planta. Só que eles põem droga. Aí você pensa que ela curou? Não curou. Ela adormeceu. E essa aqui não. Essa daqui era cura de verdade. Tinha um rapaz, ele teve um problema de coluna e reumatismo. Ele travou mesmo. Foi pro médico, tomou injeção e infelizmente não coisou. Aí eu digo, olha, basta. Se você tem fé em Deus, eu vou lhe dar um remédio. Você mesmo faz. Tá bonzinho. Aqui tem outro também que gastou R$2.500 com o médico. Nada. Aí veio a esposa dele. Aí o filho, ele tomou 3 doses. Curando. O medicamento que ele estava tomando do médico, ele jogou fora. Eu faço remédio até para a bronquite. Eu tenho uma planta que eu não posso dizer. Porque falar para cada pessoa, aí volta tudo de novo, aí não tem mais cura. Foi um dom que Deus me deu. Então já veio dos meus avós e eu gravei na mente até hoje. Cada pezinho de árvore que tem na mãe terra serve de um remédio. Esse aqui é o memeleiro branco, que é para evitar derrame, má circulação no sangue. Aqui é antibiótico natural, angico. Esse aqui serve para ácido úrico, que é ácido no sangue.
Isso aqui chama chapéu de couro. E essa aqui é o endro, a limpa o intestino. Essa aqui é a catingueira rasteirinha, para impotência. É a catingueira rasteirinha, catuaba, o pó do guaraná. Tem outro, mas que eu não encontrei, se chama nó de cachorro. Então, põe esses 4 juntos, aí bomba mesmo. Não cobro nada. Não cobro nada não. Então aí o cliente ele paga só o líquido, mas as ervas não. E nem o meu trabalho. As plantas que não podem faltar na garrafada, o angico, a aroeira, baba-timão e o tipi. E, então a semente da emburana. Essas é necessariamente, porque ela é antibiótico mesmo, que vai buscar lá dentro mesmo. Vai buscar lá dentro. A gente pega essas coisas todinha aqui, põe no pilão, machuca ela no pilão, aí vai botando dentro do litro. Aí põe ou o vinho branco ou a catuaba. Aí a gente enterra 3 dias, ela na terra, deixa só o gogó de fora. Com 3 dias, arranca nos 4 e começa a tomar. De manhã e à noite. Só um cálicezinho bem pequenininho. Aí vai, desaparece as dores. A terra é a nossa mãe. Então tudo a mãe terra dá a nós. Aí depois ela vai comer nós. Do pó veio, do pó voltará. Tem que ter o dom para curar. Eu vim descobrir, eu tinha na faixa de uns 20 anos. Que eu tinha esse dom para curar. Minha mãe, meu pai, meus avós, sempre ensinava a gente rezar, a gente curar, a gente coisar. Aí eu fui aprendendo, fui me dedicando, aprendendo, sem saber nem ler, que eu não sei nem ensinar meu nome. Que eu nunca fui à escola, mas não vou dizer que já fui, né? Que eu vivia na mata não tinha escola nem nada. Mas eu fui aprendendo, meus avós foram ensinando e eu fui aprendendo. E graças a Deus hoje eu estou aqui. Aquela pessoa que eu vou curar não pode estar com os pés assim cruzados, não pode estar com os braços cruzados de jeito nenhum. Porque se fizer assim a cura não pega. Também não cobro nada de ninguém. Nunca cobrei 1 centavo, nem de criança, nem de gente velha, nem de nada. Às vezes chega a gente aqui morrendo de dor de dentro, queixo assim inchado, eu curo. Mas eu curo assim, não é a primeira vez, eu tenho que rezar 3 vezes para poder curar. Aí eu curo a primeira vez, eu digo, olha, você vem terça, que é o dia de curar, aí você vem segunda, quarta e no sábado, que é 3 dias para poder curar. E aí eu pergunto, e o dente? Passou de doer? Graças a Deus não doeu mais. Depois vem me dar os agradecimentos. E sempre eu digo, quando precisava vir pé cura aqui, eu moro bem aqui pertinho. Aí eu fico muito alegre, fico muito satisfeito, graças a Deus. Quanto mais eu curo e mais eu rezo, mais eu me sinto bem. Olha, vai para matar o carro. Tem conta, ó. O que é só e sereno, é só e sereno. Se você leva muito sol na tua cabeça aí desamparada, no campo trabalhando, que nem é o trabalho do pobre, do interior. Dor de cabeça, dor descontada, dor chunchada, moléstia do ar, zíperos e pela, madrimono, todos para nosso Senhor Jesus Cristo vai curar. Se você de noite, você leva sereno, aí dá dor de cabeça na pessoa, dá dor de cabeça, dá tontura na cabeça da pessoa. Mãe de Maria, Maria é mãe de Jesus, resto de sol, resto de lua, nosso Senhor Jesus. Qualquer pessoa faz, porque só ia aprender rezo, né? Resto de sol, resto de lua. O meu caçula reza. Sim, ele aprendeu com nós, com a minha mãe. E não só é eu que rezo, todas as minhas irmãs rezam. Deixei cair em tentação. Mas... Quando meus netos estão doentes em Aracaju, eu rezo daqui. Porque a palavra de Deus, ela vai para todo canto que você mandar e você pedir. Ele te escuta. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Se a pessoa desmantelar um pé, levar uma queda, cair, ou imprensar na moto ou no carro, sei lá onde for, eu rezo de triação. Aí boto a linha numa agulha. Aí pego umas folhas e costuro. Boto assim em cima do pé. Quando acabar eu costuro. Costuro dizendo as palavras assim. Com o poder de Deus e de São Bertuoso eu cuso. Eu cuso carne quebrada, osso rengido e nervo roto. Com o poder de Deus Pai, de Deus Filho, do Espírito Santo eu cuso. E daí uns dias as pessoas chegam. Quando acabar diz assim,
Graças a Deus, fiquei foi boa do meu pé. Para que agora venere com devoção a vossa Santa Imaculada Conceição. Agora, despeito aberto tem que ser com pano. Arrochando assim, ó, e rezando. Porque tem que arrochar. Porque se tá com espera caída. Aí tem que passar o pano, assim, a toalha assim por terra das costas e levantar assim, ó, e rezando. Só que agora não tô rezando mais isso aí que eu não posso dar força. É o Pai, o Filho, o Espírito Santo, viva. Olhar é olho mau. É olho mau, que olha para as pessoas com ambição, com inveja. E tem gente que não pode ver você bonita, como você é. Aí, quando pensa que não, você já fica sonolenta, com vontade de dormir. Você já perde a metade da comida que você come. É verdade, isso aí é verdade. Peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amam. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual. Passa para a pessoa, sim. Porque a pessoa vai rezar de olhar, é a doença mais triste que tem, o olho mau. Nossa Sanguentada de Jesus, vem tocar de macio. Eu rezo de vento caído nas crianças. Porque as pessoas pegam o menino novo, é chaculejando o menino e o menino vai e cai o vento. Cristo para que sempre seja louvado, amém. Amém. Esquentou a cabeça dela, tá as cabeças doendo, né? Não conheço. Aí eu descobri lá. Se fosse ali fora, ia derramar assim ao redor dela. Essa é a bota da lua, é? Entre pelas e palmas e pra mal, volta palo vai curar, cerca curará, com o galho no Espírito Santo, é assim que tu vai curar. Seja o sol, seja a lua, seja o divino, seja o Espírito Santo, seja assim. A primeira cura que eu fiz foi para uma filha de uma cigana. Tava com iado e vento caído. Uma criança, obrou verde, é vento caído. Olhado. Aí vós nunca viu não uma pessoa com iado? Se o menino for alegre, bota o iado. Se o menino for triste, como diz, eita que menino é quieto, é bisonho, não sei o quê, tendo os olhos ruins, já botou o iado, tudo isso. E o iado mata. Primeiro eu me curo, para fechar o meu corpo. Manda a Marcela daquele criança não se colocasse em mim. A minha avó, a minha bisavó, o meu avô, meu pai, tudo curador. Tudo isso foi quem me guiou e me ensinou. Eu tenho de curar de perto. Porque para longe, passa a cerca e descronta a areia. Reza. Pode passar debaixo de cerca. Pode passar debaixo de arame? Não dá. Porque quebra as forças, criatura. Se chega, vem socorrer-se a mim, eu valo. Deus vale, eu não, que eu não tenho força para nada. Deus é quem vale. Essa tabela aqui é 5 Salomão de 7 pernas. Você pode estar debaixo do pé e botar o rosário no pescoço e fazer a cura. Ou santilena, senão com ramo. Com ramo é para tirar o iado, é para tirar toda a mofina do corpo da pessoa, tirar todo o mal. A doença que liga criando na pessoa, que a pessoa fica escumando assim pela boca e cai, às vezes cai no açude ou no fogo, e cai no morrer. Tem cura também. A pessoa confiando em Deus, derrame, tem cura. Meu senhor, Jesus Cristo foi fazer batalha para usar. Minha mãe, olha meu filho, o rosário que é para você rezar de noite, todo dia tem que rezar seu rosário. Aquele pessoal que às vezes que morre, às vezes aparece, mas eu não tenho medo não, né? Eu tenho que rezar. Se eu não rezar, não durmo de noite. E nosso Senhor Jesus Cristo para defender o teu corpinho e defender o mal. Tem cura, só faz uma, duas, e tem dia que dá para fazer cada 3 vezes. O João que acompanha, que ele bem acompanhado, é uma reza só, né? Agora for fazer uma coisa, um secado, um bicho mordido de cobra, outra reza, ou tem que rezar em 3 cantos e deixa o outro aberto. Para cada cobrinha que tiver, ou morre ou sai. Na reza. E nossas curadas hoje, e nós fomos bom fim da Bahia. Eu não cobro, Padre Deus. Porque aquela cura não serve. A gente fazia cardeado, né, meu? Nossa Senhora abençoada. Em nome de Jesus, essa cura, força da devoção. Meu pai curava, minha mãe curava, minha avó curava. Aí eu entro de pequeno, bem assim, mais velho, direto. Tendo na cabeça e peguei aquela decisão até hoje. Com 10 anos de idade, rapaz, quanto não? Bem de cá, 70 anos, né?
estou ensinando um filho, esse filho meu já... Aí, mas ele bebe porque a palavra de Deus ninguém pode beber, né? Mas ele sabe, ele só não sabe a reza do rosário, porque a reza do rosário ninguém pode ensinar. Só pode ensinar a mãe, uma mulher, uma coisa, mas não pode ensinar o homem, por não quebrar força. Ele tem que aprender andando mais eu, ensinando de pouco a pouco até quando ele aprender. Quem é o grande do mundo é Deus, quem foi que batizou o nosso Senhor, São José, São Batista. Eu aqui tinha um pé de curador morreu tudo. Aí eu fiquei, enquanto eu for vivo, quando eu fazer caridade e rezar para o pessoal, né? Eu tenho que continuar até quando Deus me chamar, né? Eu não posso parar. A feliz foi o Bento, a feliz meu Padre Cícero, todos são dos filhos da terra, para a frente amém. Essa coração, Nossa Senhora abençoai. E meu Padre Cícero, Padre assim dos mal. Pai que amém. A fechando tocou para dizer amém. Não, porque a oração, eu acho que ninguém pode rezar alta não, porque a minha mãe disse, as orações tem que rezar baixinho, só para a pessoa e Deus ouvir aquelas palavras. Não pode rezar que nem essa outra não, né? Pois é aí. Olha, vamos, vai, perguntar. Tá vendo? Assim como Deus é o sol, Deus é a lua, Deus é a claridade, Deus é as três pessoas da Santíssima Trindade. Nosso Senhor Jesus Cristo vai curar com o poder de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Dor de cabeça, dor de pontada, dor de chuchada, moléstia do ar, inflamatório. Curar esse povo que acompanha ela, todos que me ouvir, esses áudios e essas minhas orações, seja curado, livre, salvo, defendido de todos os males, de todos os perigos, com o poder de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo foi livre e salvo, assim seja livre e salvo todos que me ouvirem. Aonde é que for, esteja presente nosso Senhor Jesus Cristo, curando e abençoando todas as pessoas que acompanhar e ouvir esse áudio. Seja retirado olhares quebrantos, inveja, ambição, admiração, para a sonda do mar sagrado. Poder de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre esteja louvado.